Contra as mulheres traz outras vítimas, aquelas que vivenciam junto delas as agressões. Esta semana nós tivemos um caso pavoroso em Patos de Minas. Uma jovem de 23 anos foi assassinada pelo marido dentro de casa, na frente da filha de 4 anos. E ele foi tão cruel que ele gravou o crime e dava para escutar a menina chorando e pedindo para que o pai parasse com aquilo. A criança é mais uma órfã de feminicídio. Essa é a jovem que foi assassinada essa semana. Em Belo Horizonte, também nesse mês, uma jovem foi morta pelo ex-namorado com várias facadas. E um sofrimento que fica para o resto da vida para os pais dela. É algo horroroso. E quantas são as vítimas indiretas da violência doméstica? Eu vou conversar agora com a psicanalista Marina Ferreira, que gentilmente está aqui com a gente. Oi, Marina, muito obrigada, viu? A gente fica até assim, né? É verdade. Porque são tantos casos que a gente vai convivendo. E aí, para essas vítimas indiretas, crianças, pais, colegas de trabalho, é uma marca para o resto da vida e que muitas vezes vai exigir também terapia? Sim, porque essas vítimas indiretas da violência doméstica, especialmente crianças e adolescentes, que são expostos de forma contínua a essa violência, chegando ao ponto de presenciar a morte da própria mãe, muitas vezes pelo pai, companheiro, padrasto. Então ficam impactos devastadores, tanto na saúde emocional, psíquica, comportamental e até física. Então essas intervenções são necessárias. Intervenções, um conjunto de ações. Marina, por exemplo, uma criança que convive, né, com esse tipo de violência, muitas vezes ela não sabe expressar verbalmente o que está acontecendo. É preciso muita atenção porque ela pode dar sinais? Isso, muita atenção, porque crianças e adolescentes talvez seja muito difícil falar com as palavras, porém eles falam com comportamento através de desenhos. Então esse olhar cuidadoso, atencioso da escola, da família, de profissionais, de conhecidos, é fundamental para proteger e para acolher essa criança. Marina, e a gente observa diante desses casos, eu trouxe apenas 2, mas esse mês foram muitos casos, né? As estatísticas assim aumentam. A questão desse homem, por exemplo, o homem, a gente teve um caso na semana passada de um homem que sonhou que a mulher estava traindo. O homem que acha que porque a mulher deu um bom dia para o outro homem, ela está traindo. Quer dizer, são atitudes que vêm a partir de uma imaginação e de uma insegurança na sua avaliação? Essas questões são complexas por quê? Porque a questão da inteligência emocional, que a pessoa não sabe lidar com esse turbilhão de emoções, seja o ciúme, seja a raiva, tem os psicopatas também. Então, são situações completas que precisam também de intervenção. E o que é tão importante, porque nós chamamos do ciclo intergeracional de violência. Se uma criança ou um adolescente que estão expostos a esse padrão de comportamento violento, eles têm a tendência de reproduzir, seja como vítima, sujeitando-se a relacionamentos abusivos, seja também como autores. Por isso é tão importante essa intervenção. O quanto antes, né? O quanto antes, porque a terapia também com criança e adolescência é muito promissora. Então, essas intervenções, tanto da família, da escola, da sociedade, de pessoas próximas, é fundamental para o acolhimento, para a proteção, para atender essa criança, um acompanhamento terapêutico, neurológico, um reforço escolar na escola. A escola é fundamental nesses casos. Essa observação, Esse olhar atento dos profissionais de educação, porque tem criança que chega ao final do dia que chora, de não quer ir para casa. Tamanha angústia dessa criança de chegar e reviver aqueles episódios de violência. E aí quebra-se uma confiança e quebra-se até mesmo assim o futuro dessa criança que vai conviver também com o medo de se relacionar, com uma desconfiança do outro com medo enorme. Inclusive, um dos sintomas, um dos sinais que nós precisamos estar atentos é o isolamento social. Sim, porque a criança ela fica, por causa da ansiedade, depressão, com pânico, com medo, então ela vai se isolando. Então, a professora que vê a criança quietinha ali, não quer ir para o lanche, não quer comer, por que será? Está acontecendo alguma coisa. Então, esse olhar cuidadoso é muito importante. Você sabe uma frase, eu não sei se você tem ouvido isso também, mas assim, a gente tem escutado bastante, que é: não é fácil ser mulher hoje em dia, em pleno século XXI.
E as mulheres estão acuadas, por exemplo, você conversa com algumas que estão com medo, que às vezes nem começam um relacionamento, ou às vezes aquelas que vão dormindo pensando que amanhã pode ser a próxima. Como é que você avalia isso? Sabe, toda essa situação que a gente mostra e a estrutura emocional dessa mulher. Então, a fragilidade emocional, né? Que acaba também que as crianças revivem, isso reproduzem, porque as crianças elas estão aprendendo esse comportamento, essa fragilidade emocional. Por isso que tanto a mulher precisa de ajuda, quanto essas vítimas indiretas. E, às vezes, nós falamos assim, que é um conjunto de esforços. Por quê? Que quem convive, um vizinho próximo, um parente, um familiar, um amigo que sabe dessa situação, que ouve em relação à mulher, em relação aos filhos, essa pessoa tem uma lei, Mônica, que diz que, salvo engano, 13241 de 2017, que qualquer pessoa que tenha conhecimento tem a obrigação de comunicar essa violência, a exposição dessas crianças e adolescentes. Então, todas essas pessoas que tiverem conhecimento têm até um dever legal de comunicar, de fazer essa comunicação, popularmente conhecida como denúncia. Denúncia, né? Então, como que pode ser feita? A escola faz no Conselho Tutelar, nós podemos fazer delegacia, e tem também um canal muito importante, que é o Disque 100, que é a denúncia anônima, em que a pessoa não precisa falar o seu próprio nome, basta dizer o nome da criança, o endereço correto da criança, para que os órgãos competentes sejam acionados para acolhimento e proteção. Porque às vezes a pessoa fica constrangida de denunciar, ela fica envergonhada. Né? Então, essa denúncia anônima, ela funciona e é um canal muito importante. Marina, para a gente caminhar para o encerramento, a gente vê essas histórias, sabe dessas histórias, tem histórias na família, e aí a gente parece que vai perdendo o fio da esperança, parece que a gente vai desacreditando. É possível ter esperança de que essa situação pode mudar? Mônica, mesmo nesses casos tão cruéis, tão devastadores, sim, nós podemos ter esperança. Eu acho incrível. A criança ela tem plasticidade cerebral, diferente dos adultos, que têm comportamentos mais arraigados, conceitos consolidados. Adulto é mais cabeça dura. Criança tem um cérebro altamente flexível, adaptável. Elas aprendem a lidar de formas diferentes com as emoções. Então, por mais que a situação seja triste, a história seja tudo escuro, eu acredito sim, nós podemos ter esperança. Nós podemos sempre acreditar que tem uma luz no fim do túnel, que essas crianças podem avançar e ainda voltar a sorrir. Voltar a sorrir, né? E entender de uma vez por todas que as pessoas, né, homens, mulheres, enfim, a gente não foi feito para degladiar, para brigar. É verdade. Pelo contrário, né? É verdade. A nossa essência é amor, amar, amar. E quem ama, cuida. Quem ama, protege. Quem ama, acolhe. E aí que a gente está errando, por não entender isso. Por não entender. Por causa do egoísmo e tantas situações que acontecem. E às vezes a pessoa ela não tem condições de sozinha buscar essa luz no fim do túnel. Mas nós podemos ajudar, nós podemos apontar o caminho. Não tem vergonha de pedir, até falei sobre depressão aqui, né? Não tem vergonha de pedir ajuda, de querer melhorar. Até os homens mesmo, né? Tem essa dificuldade de pedir ajuda, fala, não tô legal. Porque os homens também, eles podem pedir ajuda, se percebe esses comportamentos violentos, porque a violência doméstica ela é gradativa. Ela começa, às vezes, com palavras, xingamentos. Então, é um percurso. Então, percebeu, já procura ajuda. Por ele mesmo, pela família, pelos filhos. Pelos filhos, né? Uma conversa boa aqui com a psicanalista Marina Ferreira, com a gente aqui hoje, para você multiplicar essa informação também. Obrigada, viu, Marina? Eu que agradeço. Te espero outras vezes por aqui. Trazer esse assunto tão urgente e necessário, que é a proteção das vítimas indiretas. A gente vai trazer sempre. Obrigada, viu?